Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas, que conta agora com a participação dos professores de artes, Angélica Chagas e André de Souza. Sejam bem-vindos, professores. Obrigada. Lembrando que você pode fazer a sua pergunta pelo telefone fixo ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, nos números que estão aparecendo aí na sua tela. E enquanto você envia suas dúvidas, vamos relembrar os conteúdos das aulas de artes. Professora Angélica, tudo bem? Conta pra gente quais foram os conteúdos das suas aulas. Olá, tudo bem? Oi para todos. Relembrando nossos assuntos, terceiro ano do médio, nós vimos sobre arte ecológica e teatro. Quarto ano, Minas, arte por toda parte. E quinto ano, danças mineiras. Perfeito, professora. E você, professor André, quais foram os conteúdos das suas aulas? Bem, no primeiro ano a gente falou de dança, teatro. Eu acho que agora os nossos estudantes já sabem que dança-teatro é uma junção das duas linguagens, né? E que não é nem dança nem teatro, é os dois juntos, né? O sexto ano, grafite. No sétimo ano a gente falou dos artistas mineiros, né? Lembrando que a gente está nesse momento de comemoração com o PET de 300 anos de Minas. E o nono ano a gente falou de dança cênica ocidental, que é um conceito muito importante para os nossos estudantes entenderem a diferença dessas danças que são reconhecidas mundialmente e aquelas danças que são consideradas populares, etc. Então tem uma diferençazinha e esse conceito é muito importante. Perfeito, professor. Muito obrigada. Agora que já relembramos o conteúdo das aulas do professor André e da professora Angélica, vamos voltar para as nossas perguntas. A próxima pergunta é uma pergunta do terceiro ano. Onde há arte na obra de Cildo Meirelles e se mostra apenas uma garrafa de vidro? Professora? Assim, o Cildo Meirelles, nós vamos pensar o seguinte, o momento em que ele desenvolve essa arte conceitual é um momento em que há muitas restrições, né? Nós estamos ali no período da ditadura militar e a arte ela vai sofrer uma certa represária. Então, artista é bom de criatividade, ele encontrou um caminho para se expressar de forma que ele conseguisse ali burlar essa restrição, né? Então, o que ele fez? Ele vai trabalhar com objetos do dia a dia. No caso dessa pergunta, vocês estão se referindo a uma garrafa de refrigerante. E no rótulo dessa garrafa de refrigerante, ele vai inserir informações que ele gostaria de transmitir às pessoas sobre a atual política, sobre essa insatisfação das pessoas em relação a essa represária. Inclusive, ao lado da garrafa, ele vem escrito assim, onde pode haver arte? Algo nesse sentido. Quando ele faz isso, hoje nós não usamos muito essa coisa na minha época chamava casco, né? A gente tinha que ir numa loja, num barzinho, né? Nem era barzinho o termo. E a gente levava o casco, que era aquela garrafa de vidro, e você só adquiria outra se você fizesse essa troca. Então ele recebia essa garrafa, ele gravava nessa garrafa com a mesma tipografia do rótulo, de forma que quando ela estivesse vazia, como a letra era branca, ela passava despercebida. As pessoas não percebiam, então ela ia para uma higienização, essa garrafa enchia e ia para o comércio. E como é uma rotatividade muito grande, refrigerante todo mundo gosta, ele encontrou uma maneira, né, de atingir as pessoas de maneira mais discreta, né? Então ele usa a arte conceitual para transmitir uma mensagem através dessas garrafas, né? Não é uma simples garrafa. Próxima vez que vocês pegarem uma garrafa, olhem direitinho. Essa obra dele, ela está inserida dentro de um programa chamado Circuitos Ideológicos. Enem cai demais sobre Cildo Meirelles, muito. Eu já vi sobre as notas, né? Ele carimba notas de dinheiro, fazendo uma pergunta quem matou Exorgue. E também é outra coisa que as pessoas manuseiam o tempo todo, então se ele carimba, então, passa. A pessoa normalmente passa isso para frente. Então, essa maneira de divulgar uma ideia, que é a premissa da arte conceitual, ela cai demais no Enem, né? Eu já vi obras, questões do Enem vinculadas a essa atitude de Cildo Meirelles, então vale a pena
vocês se apropriarem mais desse assunto, né? Que interessante, cair lá no porque Enem. uma época de tanta repressão, né, como você falou, né, professora, ele usava objetos de circulação para se expressar. As pessoas precisam se expressar, né? Principalmente os artistas. Falando em Enem, é muito importante, né, pensar nessa interdisciplinariedade. Porque um tema como esse, ele não está restrito somente à questão de ser arte conceitual, mas está relacionado com a questão da história, a questão da sociologia. Como é que a gente encontra estratégias para poder ter um movimento político também de resistência. Então, acho que a professora Angélica está tentando chamar a atenção para esse potencial interdisciplinar, porque a gente sabe que de arte especificamente cai pouca coisa, mas muitas das vezes questões de arte aparecem de uma maneira interdisciplinar. Por a arte, ela está muito relacionada com os contextos sociais, os contextos culturais, que é uma coisa que a gente fala bastante aqui. Exatamente. Normalmente cai em média no Enem em torno de 8 a 7 questões que exigem o conhecimento da arte, né? E é muito comum eu ouvir dos meus alunos assim, tinha questão de arte na prova? Porque justamente porque ela está dentro de linguagens, né? Às vezes nem se percebe que ali exige um conhecimento da arte para que você consiga resolver essas questões. E aí, eu adoro quando eu ouço assim, arte é fácil demais. Então são 8 questões ganhas. Eu acredito nisso. Verdade, se é tão fácil, Se é tão fácil, né? Eu tenho certeza que é fácil. Então, acha para mim as 8 questões lá de arte do Enem, hein? Ótimo desafio, professora. Próxima pergunta. O grafite é uma expressão das artes visuais da cultura hip hop? Uma pergunta do 6º ano, professor. Ótimo. Sim, é uma linguagem visual, né? Que a cultura hip hop construiu, né? Com uma maneira também de denúncia, de resistência, de marcação de território, né? Que era um modo de sinalizar, né? Que algum grupo talvez estava ali, né? E é isso, né, gente? A gente sempre está falando bastante sobre cultura hip hop, porque é isso, ela está relacionada com a música, está relacionada com a dança, com as artes visuais. E o grafite, ele tem uma linguagem própria, né? Que é um registro em muros, em grandes paredes, né? Para poder, então, demarcar. Eu compreendo como uma maneira de demarcação de um território, assim, né? Para que um grupo possa expressar ali, ou até mesmo denunciar, que era a maior função dela, as violências mesmo que os grupos marginalizados, né, nos Estados Unidos sofriam, né? E era uma maneira de falar dessa violência policial, dessa exclusão social, do não acesso a direitos básicos, né, como saúde, educação. Então é uma arte muito identitária, muito marcada, né? Ótimo, professor. Muito obrigada. Próxima pergunta. Qual é o estilo de dança do grupo Corpo? Questão do 5º ano, professora. Eu quero ver as fotos. Também quero. Eu lancei um desafio, né? Se vocês tiverem, vocês têm que ter a curiosidade de observar como que é executada a dança do grupo Corpo. Dentro de movimentos artísticos, nós podemos enquadrá-la dentro do moderno, contemporâneo. Eles se apropriam de passos do balé, mas vão se apropriar também de malabarismos, né? Vão exigir muita força física, muito equilíbrio, mas podemos considerar como uma dança moderna, uma dança contemporânea. Inclusive, professora, porque mistura esses elementos? Sim. É por isso que é considerado contemporâneo? Exatamente. O contemporâneo, ele é híbrido, né? Todas as artes contemporâneas, a maioria delas vai haver uma mistura de linguagens, e é isso que faz essa arte contemporânea diferente um pouco da moderna. A moderna ainda é muito enraizada em suportes tradicionais, vamos dizer assim. É uma dança no palco ainda, é uma pintura na tela ainda. E o contemporâneo não. O contemporâneo já é mais na rua, já é algo mais acessível. E há essa grande mistura, essa miscigenação aí de estilos. Não é qualquer um que vai pro grupo Corpo não, hein? Quem sabe a gente vai descobrir um talento naquelas fotos. Verdade. Próxima pergunta. Música é dança teatro? Uma pergunta do 1º ano.
musical, né? Musical, desculpa. Então, bem, como a gente descobriu na nossa aula, a dança-teatro, ela vai surgir dentro de um movimento de dança moderna. E o que foi a dança moderna, como nós estávamos começando a conversar aqui? Foi um desejo de construir uma dança onde o intérprete bailarino ele tivesse mais condições de expressar seus sentimentos, suas angústias e a sua autoralidade. Antes disso, era o balé clássico, que tem uma técnica muito rígida, códigos muito determinados e modos de estar no palco muito específicos. A dança moderna falou assim, olha, a gente quer um pouquinho mais de liberdade. Acho que é como acontece nas artes visuais também. A gente quer se expressar de outra maneira e o conteúdo principal da dança moderna é o sentimento humano, né? Poder falar de outras coisas. E o balé clássico estava muito relacionado a mitos, aquilo que era identidade nacional dos lugares. Então, eram histórias, muitos mitos, muitas lendas. Então, o musical, ele é um gênero teatral, né? E a dança moderna, ele é um movimento da dança moderna que vai trazer elementos do teatro para a composição de dança. Principalmente uma dramaturgia, que é uma sequência ordenada de acontecimentos, e a construção do personagem, ou seja, esse personagem que está em cena dançando, ele não está apenas executando o movimento, mas ele está colocando sentimento, emoção, expressando teatralmente, como acontece no teatro, que a gente, nossa, né, muito real, né, na dança. É uma proposta muito interessante aí. Nos conta uma história, né, professora? O musical conta uma história. Isso, só que ele vai ter o musical ele vai ter uma linguagem muito específica, que vai ter a dramaturgia, mas as falas são cantadas. Então, na dança-teatro isso não acontece muito, porque são bailarinos que estão fazendo, eles não são cantores. O ator tem formação para a voz, o bailarino muitas das vezes não, dentro da formação específica, né, gente? Porque hoje, na contemporaneidade, a gente pode ser um artista, multiartista. Eu posso estudar todas as linguagens e ser bom em um pouquinho em cada uma delas. Mas é isso. No teatro, a gente vai ter uma formação de voz, preparação vocal, expressão corporal. No balé, a gente tem na dança, me desculpem, tem uma formação corporal, né? Para poder explorar o máximo de movimentos possíveis do corpo. Agora, tenho uma questão também que eu acho interessante de nós sabermos, que a gente fica falando, né, movimento e tal, estilo de dança, mas aí quando cai na prova vem uma fotografia e na fotografia não tem movimento. E aí pergunta-se, né, refere-se a um balé clássico, contemporâneo, como que é? Eu tenho uma dica. Saiu a sapatilha, elas dançam descalças. E saiu o tutu. Conhece tutu? Que é a sainha de balé? As roupas ficaram mais soltas, igual da Isadora Duncan, né? São roupas leves, eles vão ter essa liberdade. É uma dica, mas a legenda te conta pela data. Ótima dica para acertar uma das 8 questões, né, Prata? Uma das 8 questões. Próxima pergunta. O que posso considerar artesanato? Uma pergunta do 4º ano, professora. Ah, sim. Artesanato, entende-se por artesanato algo que é feito, em sua maioria, manualmente. Normalmente, a matéria-prima é retirada do próprio local, ninguém vai comprar matéria-prima para o artesanato, eles vão aproveitar aquilo que a natureza já oferece para eles e grande parte da construção daquele objeto vai ser realizado manualmente com auxílio de algumas ferramentas. Ela não é de maneira alguma industrializada. Então, isso nós podemos considerar como sendo artesanato. E aí nós vamos ter N tipo de artesanato, dependendo do que cada região oferece. Na cidade eu esqueci o nome, Cipotânia. Cipotânia, gente, eu gravei essa imagem, assim, achei muito linda a festa do milho. Então lá eles fazem muito artesanato com palha. Muitas cestas, né? Bonequinhos de palha, e tudo isso é feito manualmente. Então, isso é considerado artesanato. Excelente, professora. Próxima pergunta.
Quais as diferenças entre arte e artesanato? Uma pergunta do 7º ano. Uai, casou? Casou. Tema. Bem, é isso mesmo que a Angélica falou. Tanto a arte, aí nós estamos falando de artes visuais, tá, gente? Tanto a arte como o artesanato, elas vão manipular materiais, né? Só que eles vão ter funções na sociedade de maneiras diferentes. Geralmente, o artesanato ele vai ter uma função utilitária, decorativa, ou até mesmo para você usar, geralmente na cozinha. Bolsa, roupa. Isso, exatamente. Aquelas roupas de fuxico, né? Isso, exatamente. Enquanto a arte, ela vai estar imbuída de um valor estético. Aí agora, na contemporaneidade, um conceito, né? Então, essa vai ser uma grande diferença entre as duas, porque as duas manipulam materiais igualmente, mas uma não vai ganhar valor ao longo do tempo e a arte vai, porque ela está ali cumprindo mais uma função, muitas das vezes, né, reflexiva, e ganhou uma notoriedade, né, pela história, né, porque muitas das vezes a arte também antes ela teve uma função utilitária, por exemplo, registrar a foto de uma família, né? O artista ia lá para pintar alguém, mas por causa do tempo, por causa de um estudo, né, da construção dessa área de conhecimento, ganhou-se uma notoriedade, né, uma importância. Então, eu acho que a maior diferença entre as duas é as funções que ela tem na sociedade mesmo. Uma talvez vai ser um pouco mais utilitária e a outra ela vai ganhar valor ao longo do tempo pela função social que ela cumpriu, e até mesmo pelo desenvolvimento de técnica, de pensamento, etc. E o artesanato é algo passado de geração em geração, o que não acontece com a arte, né? Por si. Verdade. Não necessariamente, né? Eu poderia falar, professor, que o artesanato eu utilizo, como você disse, né, professor, por exemplo, um brinco, né, que é feito de forma, né, através de um artesanato, e a obra de arte eu vou contemplar. Né? A arte eu vou contemplar e o artesanato eu vou usar. Poderia resumir assim, não sei se está sendo muito reducionista, talvez. E essa outra característica de ser passado de geração é também significativo. Tanto é que algumas cidades, como você disse, né, professora, tem a tradição de, por exemplo, produzir materiais com palha, você disse, né? Igual nós temos Ouro Preto. Você vai na feirinha do Ouro Preto, você vai comprar coisa de que ali? De pedra, né? Porque é o que a região oferece. Então, o alto dali é esse artesanato de pedra. E quanto tempo existe essa cultura de se talhar uma pedra em Ouro Preto? Verdade. Né? Já vem de longas datas. Isso é muito interessante, Angélica, porque eu tenho um exemplo que eu sempre gosto de dar, que são as cerâmicas do Vale de Jequitinhonha, que é isso, né? A abundância ali é o barro, é a argila, né? Então, assim, é com esse material que vai ser possível produzir alguma coisa ali. Então, essa característica também do artesanato, eu acho que é importante mesmo de ser ressaltado. Ah, ótimo, professor. Próxima pergunta. Professor, o que é Land Art? Questão do 3º ano. Land Art, nós podemos pensar como arte da terra. É um movimento artístico contemporâneo, onde o suporte é o ambiente. O artista, ele escolhe um lugar aberto e ele vai se utilizar de coisas que esse lugar oferece, né? Sem criar ali um atrito com a natureza. Na aula eu coloquei para vocês uma obra que faz um desenho de uma espiral que invade um rio, e onde o artista fez um caminho com pedras. Como é uma região que tem muito sal, esse sal foi se acumulando e foi formando ali uma paisagem diferente do que se estava habituado a ver. Um termo que eu quero que vocês prestem muita atenção, que é lá no Enem também, é quando nós usamos a palavra chamada intervenção. Existe a intervenção artística, ou seja, quando o artista intervém em um lugar que já está preparado. Ele serve, inclusive, para chamar a atenção das pessoas para a beleza daquele local. Então, você pode usar a Land Art, inclusive, para chamar a atenção com relação à poluição. Eu já vi fotos de... Como chama? Os rios condutores, né? Que nós temos aqui, por exemplo, na Avenida das Andradas,
que vai escoar o esgoto ali. Então tem lugares que eles colocam garrafas PET gigantes e fazem uma instalação, né, que é esse termo. Como ele colocou num lugar público, num lugar aberto, nós vamos usar esse nome que eu falei para vocês de intervenção. Eu estou intervindo no ambiente, colocando objetos, que nesse caso foi de garrafa PET, para sinalizar a questão da poluição e por que nós temos enchente. Né? Então, o que passava por nós despercebido, a gente pega um ônibusinho ali, vai andando, e essa paisagem já é tão comum que nós não prestamos atenção a esses detalhes. Então, quando você faz uma intervenção artística, seus olhos falam, uai, aquilo não estava ali. E você questiona, por quê? Quem será que colocou aquilo? Com qual, né, intenção? Assim como eu já vi também árvores que são preenchidas com crochê. Já tinha uma artista que ela preenche. Por quê? Vamos proteger, vamos cuidar. Então você passa, você vê aquelas árvores todas coloridas, né? A própria intervenção em lixeira. A artista tem uma cidade que transformou todas as lixeiras em vaquinhas, feitas de tambor. Então cada quarteirão tinha uma vaquinha. É fofo, primeiro porque ninguém quer deixar a vaquinha suja. Então há um cuidado maior com o ambiente quando se utiliza a intervenção. E essa intervenção é uma linguagem da além de arte. Professora, eu tenho um vizinho que ele, em um canteiro da rua, ele plantou várias diferentes flores coloridas que ficou tão bonito, todo mundo para. Não sei se é o seu caso de uma land art, porque é flor, não sei. Essa questão do contemporâneo também depende muito da intenção. Sim. Se ele tiver tido essa pretensão, olha, eu vou colocar cor, porque eu quero que as pessoas percebam isso, que sim, ele fez uma land art. Que legal, que legal. Próxima pergunta. Por que eu tenho que estudar sobre artes visuais, dança, música e teatro? Pergunta do 9º ano. Isso é muito importante, né, gente? Na história do ensino de arte no Brasil, houve assim, um início onde as artes visuais tomou muito espaço, vou dizer assim, muito por causa do conhecimento europeu que fundamentou toda a sua narrativa em a história da arte nessas linguagens visuais, nas esculturas, pinturas, né? E quando a gente vai estudar a história da arte de uma maneira linear, a gente começa lá na pré-história, né? E vai pintura na parede, aí depois chega a arte medieval, as esculturas, as pinturas cristãs, Renascimento, Barroco, e vai. Tudo visual, né? Mas é isso, teve outras linguagens que estavam ali e que, sim, tiveram desenvolvimento diferente, né? Mas é muito por causa das demandas sociais mesmo, né? As pessoas não viam a dança, nós estávamos até conversando aqui nos bastidores, que a dança estava muito associada às músicas. Ou seja, você está tocando uma música, eu quero dançar. Então, era num outro contexto, né? E isso foi chegando dentro dos cânones, né? Ou seja, dentro de espaços reconhecidos pelo conhecimento, né? Pelas elites também, né? Porque a gente tem que pensar isso, né? Igual a gente viu no balé clássico. O balé clássico só teve condições de se desenvolver porque tinha uma rainha interessada, porque teve um rei interessado nisso, né? Não vou entrar nisso agora não, porque a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas assim, então, por isso que hoje na educação a gente conversa e estuda as 4 linguagens, porque elas todas são conhecimentos que nós vivenciamos todos os dias, mas que a gente precisa elaborar ele de uma maneira sistematizada. E aí por isso que desde 2016 tem uma lei federal que colocou as artes visuais, a dança, a música e o teatro como linguagens obrigatórias no estudo de arte na educação básica. Verdade. O que seríamos sem a arte, né, professor? Exatamente. Bom, chegou a hora de mais uma pequena pausa. Aproveite para participar do nosso Tira Dúvidas, que no próximo bloco continua com a participação da professora Angélica e do professor André. E você, estudante, já sabe. É só ligar no nosso telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Já estamos de volta. Não sai daí.